Shalom, estamos começando mais um programa IECG para você. Já nesse início de ano, entrando na sua casa para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Nós começamos o ano com um tempo de oração. Toda a igreja evangélica em Campo Grande está debaixo de uma convocação profética. Nós cremos que o nosso Deus responde ao nosso clamor, responde à nossa oração. E nós temos visto a igreja se movendo em fé, buscando a face de Deus. E eu tenho certeza que em 2018 muitos milagres se manifestarão sobre as nossas vidas. Estamos orando e intercedendo pela nossa cidade, a nossa nação. São tantos os motivos de oração e eu quero convidar você para estar conosco nessa jornada de segunda a sexta. Hoje quarta-feira, amanhã quinta-feira e depois até sexta-feira nós teremos o período da oração que começa às 18h15 até às 19 horas. Cada dia temos um tempo de louvor, uma palavra profética liberada, de ensinamento também, e um tempo de oração, uma oração fervorosa para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Eu quero chamar você para estar conosco em uma das nossas reuniões. Na quarta-feira à noite também temos uma jornada começando de libertação. Eu sei que em muitas áreas da nossa vida ficamos aprisionados, cativos, e a oração e a palavra é poderosa para quebrar essas cadeias. Ajuste a sua agenda e venha estar conosco para desfrutarmos de um tempo profético em 2018. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Continue conosco na nossa programação, temos uma palavra de Deus para você e no final estarei orando pela sua vida, pela sua família. Deus que te abençoe. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Estamos iniciando o ano debaixo de uma convocação profética para entrarmos em novas dimensões em Deus. Do dia 1º ao dia 5, que é de segunda a sexta, às 18h15, das 18h15 até às 19 horas, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Teremos um tempo de louvor impactante, uma palavra de 10 a 15 minutos e depois um tempo de oração onde vamos profetizar o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para cada início de mês nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Eu quero despertar você, teremos a nossa fé ativada. A cada dia eu quero estar ministrando sobre a sua vida uma palavra de destino, uma palavra de desígnio profético e você vai viver as novidades de Deus no ano de 2018. Vai ser um ano extraordinário e chegaremos aos confins da terra. Espero você de segunda a sexta, de 1º ao dia 5 de janeiro, a oração profética às 18h15. Espero você, Deus que te abençoe. No dia 6 de janeiro, nós teremos o treinamento do IECG Baby da turma do maternal. Participe! Atenção, juventude relevante! Dia 7 de janeiro, domingo, é dia de treinamento para voluntários, líderes de célula, auxiliares e anfitriões, às 9h30 lá no CETOC. Meu nome é Daniel Salvador, eu sou fisioterapeuta e eu tenho uma clínica de fisioterapia com a minha esposa. Meu nome é Juliana Prato Salvador, também fisioterapeuta. Atuo na área de fisioterapia dermatofuncional, com a parte de estética e de embelezamento. Vou contar um pouquinho da nossa história e isso vai estar bem relacionado com a nossa empresa, na verdade. O que Deus moveu na nossa vida, Há mais ou menos 3 anos atrás, a nossa empresa, a nossa clínica de fisioterapia vinha passando por muita dificuldade financeira.
ao ponto de a gente pensar em fechar a clínica mesmo. Muitos impostos atrasados e muita conta, muito problema mesmo, muito conflito dentro da empresa. E a gente estava meio sem rumo nessa época, sem saber o que fazer, né? Nessa época a gente ainda não frequentava a igreja, minha mãe já frequentava a ECG, já era convertida e sempre orava nesse sentido de a gente ingressar e modificar o nosso panorama de vida espiritual e tudo. Mas ainda havia bastante resistência da nossa parte e a gente enfrentava bastante conflitos nessa área profissional devido às dificuldades do mercado e também a grande confusão que isso gerava, né, dentro da empresa por conta da mistura de contas, de gastos excessivos e da dificuldade do comércio mesmo, né, da nossa área. Foi quando então a gente começou a frequentar a igreja e a orar nesse sentido de receber as respostas de Deus do caminho, do melhor direcionamento que a gente deveria tomar, e as coisas começaram a modificar de uma maneira sobrenatural, inacreditável mesmo, aos olhos humanos. A minha sogra, a Ana, o meu pai, minha mãe já frequentavam e eles sempre falavam pra gente, deixa a gente levar um pastor, deixa a gente levar a pastora na clínica de vocês para orar. E aos poucos a gente começou a frequentar a igreja, eu comecei nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, né? Até que um dia veio a Zenilda na clínica, orou bastante com a gente e tal. Daí ela falou, vamos chamar a pastora, vamos chamar o pastor. Aí veio a pastora Lil, veio o pastor Evaldo, também ajudando nessa parte de oração e do direcionamento, né? E aí teve um dia que o pastor Evaldo trouxe o apóstolo, né? E o apóstolo veio na nossa clínica, ele falou, olha, eu vejo prosperidade na vida de vocês, mas vai ter que ter uma decisão da parte de vocês, né? Vocês vão ter que aceitar ou não essas mudanças, né? No caso, ele veio apresentar Jesus, né, pra gente, né? E lá na clínica a gente orou, foi bem forte, assim, bem legal aquele dia. E a gente acabou aceitando Jesus aquele dia, né, na clínica. E o apóstolo falou, ó, vamos orar para Deus dar o direcionamento da vida de vocês. Para ele dizer, se é para vocês ficarem aqui nesse endereço, nesse local, que a gente tinha muitos conflitos lá, ou se é para a empresa de vocês ir para um outro local, ir para um local melhor, mas para quebrar essas barreiras mesmo e acontecer a transformação na vida de vocês. Quando nós decidimos assim em oração de que a melhor coisa era sair daquele local, porque havia muitos problemas estruturais, problemas de dívidas e muitos conflitos mesmo, era um lugar que tinha vários bares ao redor, tinha muita droga, muita música, era um lugar realmente inadequado para a gente estabelecer a clínica. A gente tinha muita dificuldade de pagar o aluguel lá. Então era inimaginável a gente procurar um lugar com um aluguel mais caro do que aquele lá, porque a gente tinha muita dificuldade para pagar. Foi quando, em oração, localizamos essa clínica, esse espaço onde a gente está agora. Era o dobro do valor do aluguel. Nós não tínhamos fiador e o imóvel aqui precisava de uma reforma para que a gente pudesse iniciar as atividades. Porque era uma escola de inglês aqui e para que a gente praticasse a nossa atividade, algumas coisas precisavam ser feitas, como a rampa de acesso e tudo, né? Então nós não tínhamos fiador e nem nada assim. Mas Deus mostrou no nosso coração de que esse era o lugar. E a gente entrou aqui dentro e se sentiu em casa e as coisas começaram a fluir de uma maneira inacreditável. Mostrou pra ela primeiro, né? Porque eu falei, tá doida, né? Quando a gente veio conhecer o imóvel, para vocês terem uma ideia, vamos passar em valores para ficar assim. Onde a gente estava, a gente tinha um aluguel de R$ 1.800 e a gente tinha muita dificuldade de pagar isso e fora todos os impostos atrasados, aquela confusão financeira. Aqui na época era R$ 4.500 o aluguel e a gente precisaria de uma reforma que pelas minhas contas ia dar uns R$ 20.000. Então a gente precisaria pedir um dinheiro para o banco, só que a gente estava como? Nome sujo, sem fiador, então aos olhos humanos assim seria praticamente impossível a gente conseguir isso, né? Mas aí a gente entrou num jejum, em oração e eu lembro de quando você começa a frequentar a igreja e você começa a entender o que o apóstolo fala, as coisas, né?
de você não se preocupar, de você descansar no Senhor, porque se for para acontecer, Deus vai fazer acontecer na sua vida. E aí eu falei, bom, então não tem escolha. Do jeito que tá horrível, pior vai ser só se fechar a empresa, né? Então vamos orar, vamos fazer isso, ver se vai acontecer mesmo, porque no início você é muito descrente das coisas, né? E na época estava para encerrar o contrato de locação do outro local. Então tinha que ser aquela hora, tem que ser agora. A empresa aceitar o nosso contrato de locação e a gente entregar o outro imóvel, porque tinha multa contratual e tal. E aí a gente começou a orar, jejum e todo mundo orando, participando. E eu lembro que foi numa noite, né, amor, que a gente recebeu o e-mail, né? A gente recebeu um e-mail, tipo assim, ia vencer o período que o cara ia dar pra gente sair do imóvel. E naquela noite a gente recebeu um e-mail da empresa aceitando o nosso contrato, né? Aceitando a gente vir para cá. Com um fiador que não tinha muitas condições, assim, não era o fiador ideal, mas eles aceitaram em confiança. E o banco também emprestou para nós o dinheiro sem fiador nenhum, simplesmente também. Cheguei lá, falei, ó, preciso de 20 mil reais para uma reforma. Aí a gerente, vamos ver, traz seus dados para renovar o contrato e tal. Eu falei, ó, mas o apóstolo fala, né, que se Deus vai agir na sua vida, ele vai agir por completo. Ele não vai te dar um imóvel, vai faltar um pedaço. Então ele vai conseguir o imóvel para você, vai conseguir a provisão, a parte financeira que você precisa também para poder mudar. E quando ele falava isso nos cultos de quarta, que eu lembro que eu peguei essas palavras, isso para minha vida, e falei, gente, se é para ser, então vamos encarar de cabeça mesmo, vamos aceitar, vamos tirar essa preocupação do coração. E nessa época também começou a surgir a gente aumentou o vínculo com o pastor Evaldo e tal, e aí a gente pensou na possibilidade já de abrir uma célula junto e tal. Viemos para cá em 2015 e aí a primeira providência que a gente fez foi participar do batizado, que até então a gente não era batizado. E aí oficialmente então aceitamos Jesus na nossa vida e as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a se achegar. Nunca nesse tempo a gente teve dificuldade nem preocupação alguma para pagar esse aluguel. Conseguimos agregar novas pessoas na nossa equipe. A Daiane, que também participa lá da IECG, e outras pessoas que a gente conseguiu agregar, trazendo oportunidade de trabalho. Então hoje nós temos por volta de 4 pessoas, né, na nossa equipe que nos auxiliam. Graças a Deus os pacientes não faltam, né? Temos até dificuldade de conseguir agendar os horários e iniciamos então a nossa célula. A célula de homens e a célula de mulheres inicialmente, com pouquíssimas pessoas. E hoje nós temos dificuldade de organizar espaços aqui, né, Daniel? É verdade. Para a quantidade de pessoas, e temos também a célula de crianças. Então toda sexta-feira a gente tem a célula de homens, de mulheres e de crianças aqui na clínica. Foi muito próximo assim, né? Logo que a gente mudou, eu falei pro pastor Evaldo, pastor, deixa eu me batizar primeiro, antes de abrir a célula, para começar tudo certinho, digamos assim, né? Então a gente fez o batismo e aí pouco tempo depois, não deu um mês, a gente começou a célula. Então já tem aí quase 3 anos que a gente está nesse endereço, né? E 2 anos e pouquinho de célula. E para vocês terem uma ideia, hoje tem a nossa célula na sexta-feira à noite, né? Às vezes, entre homens, mulheres e crianças, chega a 30 pessoas, né? O pastor até falou, vamos ter que multiplicar porque o negócio está muito grande aqui, né? Então, foi muita bênção a gente ter vindo para cá, a célula também, a transformação que Deus causou na vida da gente, assim, porque acaba melhorando outras coisas também, né? O relacionamento familiar, o relacionamento com os filhos. Depois eu participei do encontro com Deus, fiz a escola de líderes e a gente percebe assim que as lutas sempre vão existir na vida da gente, né? Não é assim, agora eu sou crente e não vou ter mais problema. Na verdade, às vezes até os problemas aumentam um pouco no início, né? Mas a gente tem a certeza que as coisas vão acontecer e vão dar certo. Esse testemunho que a gente deu, o pastor na última célula, ele falou, vamos falar alguma coisa de 2017.
Aí eu falei, pastor, na verdade eu não tenho uma coisa de 2017, porque teve muita coisa bacana, mas eu queria fazer falar sobre o que aconteceu da nossa mudança da clínica para cá. Porque às vezes as coisas vão acontecendo aos poucos e a gente não percebe, assim, fala, né? A gente estava até conversando outro dia, né? De época de dificuldade financeira, de você ir no Comper e fazer uma compra e dar um cheque para 30 dias, para 15 dias e ainda agradecer a Deus, porque você, pelo menos eles aceitaram o meu cheque por tantos dias, né? E hoje você pode fazer suas compras, paga à vista, não tem preocupação. Então, a gente tem que sempre agradecer mesmo a Deus pelas glórias, por tudo que Ele fez na nossa vida, né? A transformação. E tá sempre observando isso, né? Que às vezes pequenas coisas a gente esquece de agradecer, porque às vezes as pessoas querem uma coisa pontual muito grande, né? E às vezes vai acontecendo aos poucos a transformação, né? Às vezes as pessoas, então eu vou aceitar Jesus, eu quero isso, em tantos meses tem que acontecer. Não é assim também, né? É no tempo dele, né? Ele vai preparando a gente, na verdade. E às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor, não é o melhor, né? Então é a vontade de Deus que está soberana sempre, né? Na nossa vida a gente ora para isso, para que consiga crescer e trazer novas pessoas, cada vez mais abrir novas oportunidades de emprego dentro dessa nossa área que é tão difícil, né? De assistência à saúde. E Deus tem dado dons mesmo, sobretudo para o Daniel, né? De trabalho de cura mesmo com as mãos, de melhora da dor, de trazer reconforto, de pessoas que têm dor crônica há muito tempo. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. E o pastor falou, Daniel, você pode dar o testemunho do dia da célula, né? Ele mandou uma mensagem durante a semana. Eu falei, vixe, né? Vergonha de falar. Daí eu falei, mas se não é para falar o que Deus fez na nossa vida, o que adianta, né? Porque aí isso vai motivar as outras pessoas, né? A continuar na caminhada, não desistir, crer que Deus vai mover mesmo. Agora, o tempo é Ele que vai decidir, né? Quanto tempo. A gente tem a clínica há quantos anos, amor? 12 anos. 12 anos, né? E praticamente nos últimos 3 anos que as coisas foram desamarrar mesmo, deslanchar. Então, a gente só pode acreditar que foi no tempo de Deus mesmo. Na hora que a gente se converteu, começou a participar da igreja, ouvia a palavra do apóstolo, que é impressionante o que Deus moveu na vida dele e através dele move nas nossas vidas, né? Você ir no culto, ouvir aquela palavra e acreditar naquilo, a gente só tem a agradecer a IECG, a igreja, e ao apóstolo, à pastora, os pastores que sempre estiveram na caminhada com a gente, nossos familiares, e falar para as pessoas, né? Acreditar, continuar na caminhada, na luta, que Deus com certeza vai mover a vida de vocês também. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Estamos iniciando o ano debaixo de uma convocação profética para entrarmos em novas dimensões em Deus. Do dia 1º ao dia 5, que é de segunda a sexta, às 18h15, das 18h15 até às 19 horas, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Teremos um tempo de louvor impactante, uma palavra de 10 a 15 minutos e depois um tempo de oração onde vamos profetizar o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para cada início de mês, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Eu quero despertar você, teremos a nossa fé ativada. A cada dia eu quero estar ministrando sobre a sua vida uma palavra de destino, uma palavra de desígnio profético e você vai viver as novidades de Deus no ano de 2018. Vai ser um ano extraordinário e chegaremos aos confins da terra. Espero você de segunda a sexta, de 1º ao dia 5 de janeiro, a oração profética às 18h15. Espero você, Deus que te abençoe. No dia 6 de janeiro, nós teremos o treinamento do IECG Baby da turma do maternal.
Participe! Hallelujah. Atenção, Juventude Relevante, dia 7 de janeiro, domingo, é dia de treinamento para voluntários, líderes de célula, auxiliares e anfitriões, às 9h30 lá no CETOC. Shalom, eu sou o apóstolo Edmilson e essa é a apóstola Marisa, minha esposa. Eu quero apresentar para vocês a minha família, uma família abençoada. Estamos casados há 32 anos, temos desfrutado da presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. E Deus me deu duas filhas, a pastora Rebeca e a Rafaela, e Deus também me deu um genro, que é o pastor Aldo Giovanni, e agora também um netinho chamado Levi Benício. Tudo que nós queremos compartilhar com vocês, família campograndense, são os mistérios de Deus revelados a nós, proclamados através de Jesus Cristo nos evangelhos. Eu quero abençoar a sua casa através da minha casa, através da minha família, e que a mão do Senhor esteja sobre você, alcançando a sua casa também e alcançando a sua família. Que o ano de 2018 seja um ano extraordinário, um ano onde a presença de Deus seja real dentro do teu lar. Nós, como família, queremos abençoar a sua família e também como família ECG. Que você possa conhecer cada dia mais o nosso Deus. Nos voltar completamente para a palavra, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Preste atenção nisso. Não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Diga: a bondade de Deus. Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim ele fará. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei. Davi, ele assume o trono, quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, depois da morte de Saul.
ele vai ser reconhecido como rei de todo Israel. Saul, ele recebe 3 níveis de unção. A primeira, diante dos irmãos, o profeta Samuel. Depois, diante da tribo. E depois da morte de Saul, ele vai ser reconhecido como rei de todo Israel. Israel vivia de um sistema de monarquia. Na verdade, antes do primeiro rei, que era Saul, era um sistema de juízes que governava sobre o povo. Mas as nações, e todas as nações, tinham seus reis. Então o povo começa a ver as nações e pede que também um rei seja estabelecido sobre eles. E nós conhecemos a história de Saul. Era um rei perturbado. Regências espirituais das trevas perturbavam a sua alma, a sua mente, e ele ficava mesmo possesso, ao ponto de querer matar Davi. Ele lança contra Davi, ele joga a sua lança para cravar Davi na parede. Davi se desvia e não lança de volta contra Saul a mesma lança que ele recebe contra ele. Mas ele vai ser estabelecido como rei de Israel. E quando ele é estabelecido como rei de todo Israel, e houve guerra entre a casa de Saul, e havia guerra contra os discípulos, aqueles que seguiam a Davi. E muitos da casa de Saul foram feridos na guerra e morreram. Esse texto fala de um personagem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele estava na linhagem de sucessão de reino. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele fora traumatizado e ele se tornou uma pessoa aleijada de ambos os pés, com 5 anos de idade. Quando chega a notícia no palácio que Saul havia morrido e Jonatas, o seu pai, havia morrido, a sua ama saiu desesperada e sofreu um acidente. A criança caiu e ele foi traumatizado nos pés e de ambos os pés. E ele saiu de Jerusalém, ele saiu do palácio e ele foi morar num lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir. Lodebar é o lugar da insignificância. O lugar, na verdade, de alguém que fazia parte da linhagem real era Jerusalém. Mefibosete já trazia no seu nome a identidade da vergonha. O seu nome significa vergonha destruidora. Já trazia na essência do seu nome. E agora, traumatizado, vai ser levado para a casa de Maquir, morando em Lodebar. Mas o favor de Deus vai alcançá-lo, e ele vai poder ser restituído de uma forma extraordinária e voltar à condição de se assentar à mesa do rei. Nós colocamos esta mesa para que pudéssemos encenar o que vai acontecer com Mefibosete. Mefibosete, na verdade, ele já tinha se adequado e se acostumado a viver no padrão de Lodebar. Nós não temos dificuldade muitas vezes de nos adaptarmos aos lugares. Na verdade, quando você começa a conviver com pessoas de uma cultura, você vai se aculturando e você vai se moldando, e de repente você começa a se parecer com aquelas pessoas. Na verdade, Mefibosete, ele fazia parte da linhagem real e dentro da possibilidade de assumir o trono, mas agora está morando no lugar da vergonha, no lugar da insignificância, fora do propósito. Preste atenção. Todas as pessoas que são traumatizadas e não são curadas dos seus traumas, elas vivem fora do propósito e elas não alcançam o nível de excelência, e muitas delas vivem na insignificância. Os nossos traumas nos impedem de sermos quem Deus nos chamou para que sejamos. Toda pessoa traumatizada, se ela não recebe a cura para os seus traumas, ela vive distante do propósito. Mefibosete, mesmo fazendo parte da linhagem real, tendo o direito de viver em Jerusalém e se assentar à mesa do rei, vai estar morando no lugar da vergonha, no lugar da insignificância. Mas um dia a sua sorte começa a mudar. É possível que ele já tivesse se adaptado a viver naquelas condições. E nós vamos nos acostumando a alguns padrões. Deus quer mudar o seu padrão e elevar o seu padrão para que você viva uma nova dimensão de influência no lugar que Ele te estabeleceu como cidade e como nação. Interessante, porque eu estava pensando, eu nasci em Douradina e cresci em Dourados e fui criado no Evangelho, mas quando eu cheguei pelos meus 17 anos, eu comecei a arrumar algumas amizades.
E eu os influenciava e eles também me influenciavam. E algumas coisas já não estavam dando tão certo assim. Meu pai percebeu e falou: vamos embora. Nós nos tornamos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Preste atenção. Você vai se tornando a média de pessoas em que você se relaciona. Se você se relaciona com pessoas de níveis elevados de entendimento, de conhecimento, de revelação da palavra, você vai sendo elevado nessa dimensão. Agora, se você se relaciona com pessoas que não têm entendimento, são obtusas e não têm os olhos abertos, você vai diminuindo o seu nível de entendimento e de revelação. A Bíblia diz: anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Anda com o sábio e se torna um sábio. A pergunta é: com quem você tem escolhido andar? Quem você tem escolhido ouvir? Quem é o seu mentor? Quem é o seu guru? Que você se acostuma, se habitua, se acultura com facilidade. Há uma cultura que é chamada cultura do reino. Na verdade, nós temos dificuldade quando se fala em monarquia, porque na nossa concepção a monarquia é alguém que explora os seus súditos e vive uma vida de privilégios. Mas a proposta do Pai em Cristo Jesus é que o reino de Deus seja estabelecido na terra. João Batista, quando ele recebe a palavra, quando ele estava no deserto da Judeia, ele vem pregando o batismo do arrependimento. Ele diz: é chegado a vós o reino. E o reino traz consigo a sua cultura. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A cultura do reino, a cultura de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Mas na nossa concepção, a monarquia é algo que explora as pessoas. E o rei e aqueles que vivem com o rei no palácio vivem de privilégios. Na verdade, Mefibosete estava vivendo a sua insignificância num lugar distante daquilo que Deus tinha para ele como propósito. Eu fico imaginando quando ele vai ser surpreendido. Ele vai ser surpreendido. Ele não tinha expectativa mais de voltar um dia para o palácio. Já tinha se acostumado àquele lugar. Já tinha se acostumado ao lugar da insignificância. Muitos de nós já nos acostumamos com algumas coisas que não devemos nos acostumar. Deus quer mudar o seu padrão de entendimento, de revelação e de influência no território que Ele te estabeleceu. De repente, para na casa de Maqui, uma comitiva do rei. Interessante porque quando Mefibosete vai ser informado: olha, o rei quer que você vá estar com ele. Ele começou a tremer, todo amedrontado, porque ele sabia que todos os seus irmãos e todos da linhagem de Saul já tinham morrido, porque era um conflito. Havia um conflito. Os da casa de Saul, todos haviam morrido. Por isso que Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus, para com ele? E lá estava aquela comitiva. O favor do rei vai se manifestar na vida de Mefibosete. Quando o favor do rei se manifesta na vida de alguém, a sorte daquela pessoa muda por completo. E eu quero profetizar que o favor do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, começa a se manifestar na sua vida, vem na sua direção, na direção da sua casa, na direção da sua família. O favor do Rei é chegado sobre Campo Grande. O favor do Rei é chegado sobre a nossa nação. Dê um aplauso a Ele. O favor do Rei. Quando Mefibosete ele se apresenta diante de Davi, Davi diz: Mefibosete, ele diz: teu servo. Sabe o que Davi disse para ele? Não temas. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30, e participe do nosso culto de libertação. Estamos iniciando o ano debaixo de uma convocação profética para entrarmos em novas dimensões em Deus. Do dia 1º ao dia 5, que é de segunda a sexta, às 18h15, das 18h15 até às 19 horas, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética.
Teremos um tempo de louvor impactante, uma palavra de 10 a 15 minutos e depois um tempo de oração onde vamos profetizar o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para cada início de mês nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Eu quero despertar você, teremos a nossa fé ativada. A cada dia eu quero estar ministrando sobre a sua vida uma palavra de destino, uma palavra de desígnio profético e você vai viver as novidades de Deus no ano de 2018. Vai ser um ano extraordinário e chegaremos aos confins da terra. Espero você de segunda a sexta, de 1º ao dia 5 de janeiro, a oração profética às 18h15. Espero você, Deus que te abençoe. No dia 6 de janeiro, nós teremos o treinamento do ECG Baby da turma do maternal. Participe! Atenção, Juventude Relevante! Dia 7 de janeiro, domingo, é dia de treinamento para voluntários, líderes de célula, auxiliares e anfitriões, às 9h30 lá no CETOC. Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus, para com ele? E lá estava aquela comitiva. O favor do rei vai se manifestar na vida de Mefibosete. Quando o favor do rei se manifesta na vida de alguém, a sorte daquela pessoa muda por completo. E eu quero profetizar que o favor do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, começa a se manifestar na sua vida, vem na sua direção, na direção da sua casa, na direção da sua família. O favor do Rei é chegado sobre Campo Grande, o favor do Rei é chegado sobre a nossa nação. Dê um aplauso a Ele. O favor do Rei. Quando Mefibosete ele se apresenta diante de Davi, Davi diz: Mefibosete, ele diz: teu servo. Sabe o que Davi disse para ele? Não temas, chegou a hora da mudança. Não tem, queridos, nós não temos o que temer. O salmista ele se expressa e diz: olha, eu fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus disse: por que vocês estão ansiosos, preocupados quanto ao amanhã, quanto ao comer, quanto ao vestir? Olhem para os pássaros. Hoje você vai sair daqui deste lugar com a ansiedade vencida, a preocupação vencida na sua alma e no seu coração. Você vai voltar para o lugar da paz. Jerusalém é território de paz. É paz, significa paz. É shalom, traz consigo prosperidade. Mefibosete vai sair do lugar da insignificância, porque o favor do rei vai se manifestar na vida dele. O favor do rei está se manifestando na sua vida hoje. Deus vai tirar você deste padrão, talvez da insignificância, um nível de influência, e vai levar você para uma nova dimensão de influência no território que Ele te estabeleceu. Quando Mefibosete se apresenta, tomado pelo medo, Davi disse: não precisa temer. É chegado agora o tempo da restituição. Diga comigo: restituição. E ele disse: olha, tudo que pertencia ao seu avô, agora vai pertencer a você. Tudo que pertencia a Saul, você vai ter de volta. E chamou Ziba. Quem era Ziba? Era um servo de Saul, que permanecera com Davi no palácio. Chama Ziba. É o seguinte: você e os teus filhos e os teus servos agora ficarão à disposição de Mefibosete. Aquele homem que até então vivia na insignificância vai se tornar agora patrão e chefe de 35 pessoas, do dia para a noite. Quando Deus decide mudar a sorte, Ele muda a sorte. Existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar para com ele da bondade de Deus?
A Bíblia diz, em João 3,16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O desejo do coração de Deus é que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Esta é a dimensão do amor de Deus, onde Ele entrega, Ele dá o Seu Filho para assumir o nosso lugar de maldição. Na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados. Éramos todos traumatizados. O nosso destino era o inferno. Estávamos debaixo do cetro da opressão, vivendo no império das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O favor de Deus já está sobre a sua vida. O favor de Deus já está sobre a sua casa. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Você é um abençoado por Deus. Talvez você ainda não esteja vivendo nessa dimensão, mas hoje o favor de Deus alcança você. Hoje o favor de Deus alcança a sua casa, alcança a sua família. O favor de Deus alcança toda a nossa cidade. Diga: eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Agora observe comigo, versículo 10: trabalhar-lhe-ás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão. Aonde? Aonde? Vamos lá. Quando eu terminar de ler, vocês dão sequência, tá bem? Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos, estão preparados? E teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para aqui, para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, ó, o traumatizado vai ser tirado do lugar da insignificância e da vergonha. Volta não apenas para Jerusalém, agora está no palácio. E não vai estar apenas no palácio, vai se assentar à mesa do rei. Glória a Deus. Wellington, vem aqui por favor. Moisés, vem aqui um pouquinho. Mas o que eu quero ilustrar aqui, quando você olha para esta mesa, chega mais um pouquinho para frente. Ninguém enxerga os seus pés. Enxerga? Você está enxergando os pés dele? Ninguém enxerga. Quando uma pessoa deformada, ela chega à mesa do rei, as deformidades, ninguém enxerga mais. As fraquezas, as debilidades ficam para trás. Olha, esse é o convite extraordinário da parte de Deus. Há uma mesa preparada. O salmista diz, perante os nossos inimigos: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mefibosete agora não está em Lodebar, não está apenas em Jerusalém, não está apenas no palácio, ele está sentado à mesa do rei. Naquela mesa só se assentava pessoas nobres da linhagem real. Na mesa do rei não se assenta pessoas comuns. Existe todo um cerimonial para se chegar à mesa. Mas agora Mefibosete, aquele traumatizado, que se expressa dizendo que ele não passa de um cão morto. Na cultura hebraica, o cão não tinha um valor, e ainda mais um cão morto. É assim que ele se sentia. Muitos de nós, quando nos achegamos ao Evangelho e nos achegamos a Cristo, chegamos assim, com este sentimento de insignificância. Mas o favor de Deus nos alcança, e Ele nos convida a nos assentarmos à mesa. João Batista, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Quando somos processados em arrependimento, passamos pelos portais que dá acesso ao reino de Deus. O arrependimento é o processo pelo qual nós podemos entrar, que é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria. Jesus disse que o seu reino não é um reino de comida ou bebida, mas é um reino de paz, de alegria e de justiça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 14,
versículo 15. Lucas 14, 15. Diz assim, Lucas 14, 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, quem estava à mesa? Jesus. E um dos que estavam à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus fala uma parábola e ele diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Certo homem deu uma grande ceia, diga grande ceia. E convidou quantos? A muitos. Próximo versículo. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Olha um convite: vinde, tudo está preparado, a mesa está posta, vinde, há banquete e alimento para todos. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: olha a desculpa, comprei um campo e preciso ir vê-lo, logo rogo-te que me deis por escusado. Imagina, a ceia era à noite. Quem vai comprar campo e ver campo à noite? Se vê campo durante o dia. Mas ele dá uma desculpa. Próximo. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me deis por escusado. Próximo. Ainda o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Preste atenção. Algumas pessoas, elas jejuam, elas oram e elas clamam porque elas desejam casar. E algumas, quando casam, dão uma pausa para Deus ou em Deus. E algumas outras, elas casam e passam o tempo, elas oram e pedem um filho. E quando o filho chega, agora eu vou dar uma pausa porque eu preciso cuidar do meu filho. Seja intenso em todo o tempo no seu relacionamento com Deus e jamais despreze a sua chamada em Deus. E o Deus que tudo vê e tudo recompensa, te recompensará. Diga amém. Desculpas. 21, vamos lá. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traz aqui quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Está falando de pessoas deformadas na alma. Tem pessoas que têm olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Salmo 115 fala a respeito disso. Quem constrói um ídolo, e alguém que se prostra diante de um ídolo, se torna cega, muda e surda. A ordem é: sai pelas ruas da cidade, depressa, pelos becos, e traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 22 expressa o desejo do coração dele. Diz: depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Diga ainda há lugar. Diga para a pessoa que está perto de você: ainda há lugar. Diga ainda há lugar. O desejo do coração de Deus é que a sua casa esteja cheia. A coisa mais terrível do mundo é você fazer uma festa, convidar pessoas e as pessoas não vêm à festa. Imagina, você faz uma festa para 20 pessoas, chega na festa, não tem ninguém. Você vai ficar feliz, né? Imagina, você prepara uma festa para 100, para 200, para 300, para 400, 500 pessoas, de repente não vai ninguém. Você prepara o casamento da sua filha, você convida pessoas especiais, de repente as pessoas não vêm. É constrangedor. As pessoas negligenciaram e rejeitaram, e ele disse: então sai pelas ruas, pelos becos da cidade. E aí diz: depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, ainda há lugar. Diga ainda há lugar. Dá mexidinha com o seu irmão: ainda há lugar, meu irmão. Ainda há lugar. 23, força-os a entrar. Essa palavra é anacaso. Nós estudamos muito a respeito disso. E nós vamos ter no ano que vem um seminário chamado anacaso. Obriga-os a entrar. Ainda tem lugar no reino. Ainda tem lugar à mesa. A mesa é farta. A mesa é o lugar da restituição. A mesa é o lugar onde as debilidades, as fragilidades não aparecem mais, desaparecem. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem acesso para você ao trono.
Satanás vai querer prender você lá em Lodebar e deixar você paralisado lá, vivendo os seus traumas, as suas fobias. Satanás quer resistir para que você não deixe aquele lugar e volte para Jerusalém, entre no palácio e se assente à mesa. Hoje o favor de Deus está chegando à sua vida. Hoje o favor de Deus está chegando à sua casa. E quando o favor de Deus chega, a tua sorte muda. A tua sorte muda. É possível que Mefibosete já não tivesse mais nem expectativa de mudança. É possível. Já tivesse se acostumado àquela cultura e àquele lugar insignificante. O lugar do opróbrio, o lugar da vergonha, o lugar da dor. Mas o nosso Deus é tão extraordinário que Ele desperta corações. Escute bem. Quem foi enviado para buscar Mefibosete da casa de Maquir de Lodebar para Jerusalém foi um homem chamado Ziba. Todos nós fomos traumatizados. Trazemos uma herança de traumas. Desde Adão, todos que nasceram de Adão nasceram traumatizados, separados e distantes do propósito. Todas as pessoas que nasceram de Adão nasceram separadas do propósito. Agora, o plano do Pai está em Cristo Jesus. Jesus, Ele foi enviado para a terra para trazer você de volta para a casa do Pai. Jesus, quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele diz: olha, ficai em Jerusalém, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro o Pai envia Jesus, depois Jesus envia o Espírito Santo, e hoje o Espírito de Deus está aqui falando com você. O Pai quer você de volta à presença dEle, e na presença dEle você vai se assentar à mesa, e não haverá pessoas que poderão ver as suas deformidades e debilidades. Tudo vai ficar para trás. Diga: tudo vai ficar para trás. Tudo vai se fazer novo. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo se faz novo. No livro do profeta Isaías, do capítulo 43, versículo 26, o Senhor diz: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Deus não se esquece de nada, mas Ele nos chama e nos convoca a ir diante dEle para lembrá-lo, trazer a memória dEle. Trazer a memória dEle o quê? Aquilo que temos como promessa. Há promessas de Deus que diz respeito à nossa família, há promessas da parte de Deus que diz respeito à nossa saúde, há promessas da parte de Deus que diz respeito à nossa prosperidade. Eu quero orar por você. Eu não sei como você está, quais os seus alvos, as suas metas, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus responde a nossa oração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Deus, esse início de ano. Eu invoco, Deus, a mão do Senhor, o agir da mão do Senhor e o Teu poder na nossa direção, na direção daquela pessoa que me ouve, na nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Pai, que 2018 seja um ano de desatar profético, trazendo cura, restauração, libertação em todas as áreas da nossa vida. Pai, atenta para o clamor da mãe, do pai, o clamor do filho, ó Deus, a pessoa que está angustiada, ó Deus, é enferma. Eu chamo a cura e ordeno e profetizo um milagre em o nome de Jesus. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's praise the Lord.